Boa noite. Vamos dar início, então, à nossa atividade científica de hoje, nossa sexta científica. Bom, é uma satisfação hoje estarmos aqui, então. Vamos trabalhar o tema pulsão de morte, pulsão de destruição, encontros e desencontros. Essa atividade foi uma atividade organizada pela Comissão Científica como atividade inaugural do ano científico. Então, inicialmente, ela iria acontecer em março deste ano. E em razão de tudo que estamos vivendo, nós tivemos que, naquela oportunidade, cancelar inicialmente, com a expectativa de que pudéssemos tão logo fazê-la presencial. E assim ficamos esperando, né? Conversamos, eu e a Ana Paula conversávamos com essa expectativa. Infelizmente, não foi possível e cá estamos, né? Nos rendemos à tecnologia e cá estamos, fazendo essa atividade, então, de forma virtual, então, e ficamos muito felizes de ter esse público enorme aqui conosco. A ideia é que possamos hoje, o convite foi para que possamos fazer uma homenagem aos 100 anos do texto do Freud, além do princípio de prazer, e para isso, né, vamos trabalhar, convidamos a Ana Paula e o Inácio para trabalhar o tema da pulsão de morte e pulsão de destruição. Dizia Freud que a teoria das pulsões é, por assim dizer, a nossa mitologia, magnífica em sua imprecisão. Ainda que o tema seja árido e dentro da complexidade das ideias, ele nos toca profundamente na medida em que seus efeitos podem ser observados em nossa prática clínica. E para destrinchar esses conceitos, que a gente sabe que são áridos, que são difíceis, nós convidamos dois gigantes, dois colegas, queridos colegas, eu vou chamá-los de gigantes, porque são dois grandes colegas que estudam com profundidade, com muita seriedade, a metapsicologia freudiana, e que vão, sem dúvida, destrinchar, e vão nos ajudar a sair um pouco da aridez desses conceitos, porque, sem dúvida, a gente pode dizer que são ainda fenômenos observáveis na clínica, então nós temos como fazer uma aproximação com a teorização conceitual. Nesse momento, então, nós vamos convidar a Ana Paula Terra Machado e o Inácio Paim Filho, são membros titulares da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, ambos com função didática, então, membros também do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, e que hoje, então, vão poder colaborar conosco. Lembro a vocês que também na nossa divulgação de hoje nós temos o lançamento da revista Psicanálise com o tema Desejo, Dor e Pensamento, e ao final da nossa atividade nós faremos o lançamento da nossa revista também. Quem vai secretariar a nossa reunião de hoje é a Renata Mânica. Ali ao lado, em cima, existe um chat, onde vocês podem, então, fazer as suas inscrições para poderem trazerem questões para os nossos convidados, fazerem comentários, e a Renata, então, vai prestar atenção para depois nós iniciarmos o debate. A proposta de hoje é que nossos convidados vão falar em torno de 15 minutos cada um, e depois nós vamos abrir para discussão com todos, tá bem? Combinamos que a Ana Paula inicia. Certo? Muito obrigada, Ana Paula, a palavra é contigo. Cristiane, eu só queria dar uma palavrinha. Pois não, Anne, claro. Claro, Anne, por favor. Nossa presidente. Isso, Anne Marlise, por favor. Era mais só para dar, né, as boas-vindas a todos que estão presentes, né, nesse nosso encontro. E é com muita satisfação que a gente retoma mais uma edição da nossa Sexta Científica, que era para ser em março, então estamos podendo retomar nesse momento, né, com tão queridos colegas como a Ana Paula e o Inácio, que formam uma dupla muito dinâmica na nossa sociedade, que a gente aprecia muito ter os dois juntos, né, e que sempre nos colocam em contato com o pensamento freudiano de forma clara e amorosa. Esse tema que eles vão trabalhar hoje conosco, da pulsão de morte, pulsão de destruição, é um tema sempre atual
E é desde que o homem existe, né? Esse tema está presente e que, nesse momento, pensar como essa pulsão de morte, de destruição, se atualiza, né? Nesses tempos de coronavírus, de pandemia, eu acho que é uma coisa de grande importância que faz avançar nossas possibilidades de enfrentar essa questão tão do humano, né? Então, gostaria de agradecer muito, né, a vocês terem aceito esse convite. Também, né, como a Cristiane falou, ao final nós vamos ter o lançamento do número 21 da nossa revista, o volume 21, que é com também uma grande satisfação, a nossa editora Rosa Scherf vai colocar isso no final. Então, muito obrigada a todos pela presença, em especial Ana Paula e Inácio. Obrigada, Anne, e nossa presidente, fazendo a saudação, né? E realmente é um tema que nós estudamos bastante. O Inácio tem, inclusive, um livro publicado sobre a pulsão de morte, esse conceito tão complexo, tão interessante, tão enigmático. Eu quero agradecer também as palavras da Cristiane, nossa diretora científica aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, dizer da grande satisfação de estar aqui. Eu estou na nossa sede, que fazia muitos meses que eu não vinha aqui, é uma alegria estar aqui, e hoje, pela primeira vez, nessa troca, com essa mesa, onde eu e o Inácio estamos juntos, ele num outro lugar, e é uma primeira vez de um encontro, uma reunião científica virtual, uma mesa virtual, então. O tema proposto é basicamente, né, de falarmos de pulsão de morte versus pulsão de destruição, numa homenagem a esse texto clássico que promove uma virada, é um texto paradigmático da obra freudiana, o Mais Além do Princípio do Prazer. E a pulsão de morte é mesmo um conceito polêmico da teoria freudiana, né? O próprio Freud foi relutante em admitir a destrutividade originária do homem, e muitos psicanalistas e correntes teóricas, até hoje, né, esse conceito não é tão assimilado, e muitos dizem que é possível prescindir desse conceito para o entendimento, para a compreensão da dinâmica psíquica. Eu sou das que me filio à ideia de que a pulsão de morte é um conceito absolutamente fundamental para entender a dinâmica do aparelho psíquico, mas a gente pode pensar que a pulsão de morte causa, então, entre os psicanalistas, o mesmo desconforto que causou, quem sabe, a teoria da sexualidade em 1905, quando Freud publica os 3 ensaios, esse mesmo impacto que causou na cultura. Eu considero a pulsão de morte uma ideia forte. E é como nos diz Green, o que é uma ideia forte? Se não aquela que nos faz com que nos deparemos com, nos desestabiliza e faz com que nos deparemos com o não pensado, com algo que nos põe em xeque todas as reflexões até então. E eu acho que a teoria realmente das pulsões, como disse a Cristiane, é a nossa mitologia, é a parte mais obscura. Entretanto, o conceito de pulsão é o conceito talvez o mais original da psicanálise, é um conceito exclusivo da psicanálise, e a pulsão de morte, então, passa a ser essa pulsão por excelência, né? Quando em 1920, então, nesse texto paradigmático, além do princípio do prazer, ela entra, a pulsão de morte, de uma forma definitiva, é um conceito que se torna definitivo na teoria freudiana. E aqui eu queria fazer uma pequena digressão, porque muitos pensam, né, e muitos se têm escrito, inclusive, de que a pulsão de morte seria um conceito que foi postulado porque Freud, né, foi logo após a Primeira Guerra, e que teria alguma relação pela situação de guerra, né, e obviamente, Freud não estava incólume à situação da guerra. Entretanto, o Freud não escreveu um conceito a partir da queda
da dinastia Habsburgo. Ou seja, não foi por causa da guerra, nem tampouco uma outra associação que é bastante recorrente, de que Freud teria escrito o conceito de pulsão de morte, descrito mais além do princípio do prazer, em função da perda, né, da morte da amada filha Sophie, né, e morre em função da gripe espanhola em 1920. Freud ficou tão preocupado com esta questão, né, de que essa associação com a perda da filha pudesse ser feita para ele ter descrito um conceito, então, que seria escrito em função de um luto, né, e que ele escreve a Eitingon, para quem ele já havia mandado quase todo o manuscrito do texto, né, para que ele certificasse que este conceito vinha sendo gestado já há muito tempo. Aliás, esse conceito vinha sendo gestado já um ano antes. Bom, encerrando essa minha digressão, né, uma pequena digressão, este conceito é gestado muito tempo antes, né, e a gente pode pensar, acho que o Inácio vai abordar isso, que esse conceito da pulsão de morte, né, retoma uma ideia de 1895. Né? Então, eu acho que é aí que a gente pode pensar até os inícios, né? Quando a gente diz, bom, ele estava sendo gestado quando Freud escreve também O Estranho, mas as sementes, o germe deste conceito está em 1895, e embora essa questão definitiva, então, e esse conceito acabado seja de 1920, e esta especulação, né, essa proposição de Freud da pulsão de morte diz respeito a manter a dualidade pulsional, uma questão tão cara a Freud, que é justamente a possibilidade de manter a ideia de conflito. Este elemento, o elemento do conflito, é sim um elemento central no entendimento e compreensão da dinâmica psíquica. Freud nunca abriu mão disso, e isso é um consenso entre os psicanalistas, né? A ideia de conflito. Essa ideia de conflito, né, e de dualidade ficava comprometida desde o texto do narcisismo, então realmente era necessário que surgisse, para que se sustentasse a ideia de conflito psíquico, essa postulação, esse resgate, então, quando é postulado a pulsão de morte. Eu fiz uma digressão aqui, enfatizando, né, que Freud não escreve um conceito a partir do fim de uma guerra, e evidentemente que ele não estava incólume, nem a partir da perda da filha amada, Sophie, mas ele é um conceito oriundo da clínica, como são todos os conceitos da teoria freudiana. A teoria psicanalítica parte da clínica, e o conceito de pulsão de morte também é oriundo da clínica, das neuroses traumáticas, mais especificamente dos sonhos das neuroses traumáticas, que tentavam dar conta das intensidades e de ligar isso psiquicamente. Também entra aí mais um aspecto da clínica, que é a reação terapêutica negativa. Enfim, são esses elementos da clínica que levam Freud, então, a postular este mais além do princípio do prazer, que acaba introduzindo, né, uma abertura teórica na psicanálise, na teoria psicanalítica, porque ela introduz o caos, a desordem, onde tudo, até então, era ordem, estava ordenado. O aparelho psíquico e seu funcionamento, até o mais além, estava ordenado, regido pelo princípio do prazer e pelo universo representacional. Quando Freud postula, mais além do princípio do prazer, e introduz a pulsão de morte, ele introduz a ideia de uma pulsão não representada. E esta é uma característica fundamental da pulsão de morte. Embora a pulsão nunca nós podemos percebê-la, sempre pelos seus representantes. Mas a pulsão de morte não é representada, é a pulsão sem representação. Portanto, ela se situa fora do aparelho psíquico. Mas ela tem um impulso. Ela tem um impulso e uma força constante, um drang, né? Porém, ela é silenciosa, o que não quer dizer que não produza efeitos.
e a sua autonomia, então, a autonomia da pulsão de morte pode ser compreendida, né, como não subordinada ao campo das representações. Então, o aparelho psíquico, na verdade, desse universo, que é onde tem o universo representacional, né, a gente pode pensar também como um aparelho de ligação. Então, retomando, a pulsão de morte não é representada, né, e ela não quer dizer isso que ela não é uma força constante que pressiona o aparelho psíquico, né, que esse trabalho, uma exigência de trabalho imposta à mente, ela é a própria definição, né, até do conceito de pulsão e de aparelho psíquico, é a pulsão por excelência, né? E, realmente, essa questão dessa repetição é do caráter pulsional, né? Mas o que a pulsão de morte nos evoca e nos coloca diante é esse desamparo, né? Que a repetição, essa força provoca. Então, o aparelho psíquico se organiza, né? Para dar conta justamente dessas intensidades. Então, por isso, essa é uma das definições que o Garcia Rosa, o grande mestre Luiz Alfredo Garcia Rosa, a quem eu quero prestar uma homenagem hoje, que foi um mestre para todos nós na metapsicologia freudiana, dizia que o aparelho psíquico também pode ser definido como um aparelho de captura e transformação. Captura justamente desta energia, desta força, deste drang, né? E de transformação em energia desligada em energia ligada, né? Essa é a transformação que se opera, e aí sim a gente pode pensar, né, como é que se processa toda a constituição do aparelho psíquico, né? Sabendo que a força desse pulsional é contínua e exige sempre satisfação. Então, essas são as características da pulsão de morte, que se apresenta, na verdade, como uma potência de destruição. Lacan, inclusive, usa o termo vontade de destruição, mas eu acho que se consagra, até pelo trabalho do Garcia Rosa, o termo potência de destruição, que me parece muito melhor e que evoca muito melhor as características da pulsão. E a forma como essa potência de destruição vai se apresentar é que vão ter os seus contornos individuais, singulares, e vai ter um caráter mais ou menos tanático, né? É de acordo com o trâmite psíquico, o quanto isso pode ser capturado e transformado psiquicamente, que nós vamos falar se essa pulsão vai ter um caráter mais tanático ou menos tanático. Desde que se tenha sempre presente a ideia de que todo o arranjo psíquico, todos os trilhamentos psíquicos têm um caráter temporário e transitório, fazendo que toda a estabilidade psíquica sofra de tempos em tempos um movimento, uma mobilização, como está tão bem descrito na Carta 52 de Freud. Então, a pulsão de morte, né, que eu tentei caracterizar como essa potência, como esse drang, como esse estímulo, digamos assim, para o psíquico, né, ela se transforma em pulsão de destruição quando ela tem algo já de ligação psíquica. E aí é que entra uma questão interessante, porque ao longo da obra, isso em vários textos, está quase como similar, pulsão de morte ou de destruição, ou agregada, inclusive, a ideia de uma pulsão agressiva. Todas essas formas estão consideradas juntas. Entretanto, para mim, a pulsão de destruição, ela só passa a ser de destruição quando ela tem a presença de Eros, quando tem índices de Eros. Eu até pensei em colocar, para nós falarmos hoje, assim, pulsão de morte, pulsão de versus pulsão de destruição, os índices de Eros. Então, quando a pulsão de morte é ligada com uma parte de Eros, ela passaria a se chamar pulsão de destruição ou pulsão agressiva. Embora isso fique sempre subentendido, digamos assim, que às vezes é colocado ou no texto
do problema econômico do masoquismo, isto é apresentado de uma forma mais clara e mais evidente, quando a última frase do texto, o problema econômico do masoquismo, que eu já vou falar um pouco, um tema muito caro para mim e para o Inácio, quando Freud diz, mesmo no processo de autodestruição do sujeito, não poderá faltar uma satisfação libidinal. Então, este aspecto, para mim, nesta frase, fica implícito, ao meu ver, de que nos processos de destruição e mesmo de autodestruição, está implícito eros, uma satisfação libidinal. Ou seja, quando falamos em pulsão de destruição, teríamos que falar de que já houve uma ligação prévia ou uma ligação rudimentar, né? Ainda que rudimentar, mas existem rudimentos, então, índices de eros aí. Aliás, essa é uma das diferenças que eu faço quando eu disse a pulsão de morte é silenciosa. Esse é o postulado, né, que Freud propõe. E eu acho que no momento em que ela se torna pulsão de destruição, ela passa a ser ruidosa. Então, mas aí a gente entendendo sempre que este ruidoso configura índices de eros, né? E é através, então, do masoquismo erógeno primário, descrito em 1924, que fica ilustrada a forma, né, como esta pulsão de morte vai se ligar à pulsão de vida, né, sofre as vicissitudes da pulsão de vida, e é onde vai ocorrer a primeira intrincação pulsional, ou a primeira mescla pulsional, a primeira fusão pulsional, são todos sinônimos, muito embora agora na escola francesa o termo está sendo mais usado, é intrincação e desintrincação, que me parece bastante interessante, mas mescla, fusão e defusão, intrincação e desintrincação são todos sinônimos. Então, é no masoquismo erógeno primário que se torna, né, um modelo emblemático de como a pulsão de morte começa, então, a ser domesticada, amansada pela libido. Neste contexto, a gente pode dizer que é no masoquismo erógeno primário que começa, ocorre essa primeira ligação, se começa um esboço, vamos dizer assim, do eu, rudimentos do eu, que nós poderíamos remeter ao eu realidade primitiva. Mas então, é justamente através da intervenção do objeto, tá, e da solidariedade sexual excitatória, e aí um mecanismo fisiológico interno de todos nós, do bebê em especial, que a libido começa a amansar, começa a enlaçar a pulsão de morte, né? E com a finalidade de tornar esta pulsão inócua. Embora a gente saiba que vai haver sempre um quanto da pulsão de morte, essa força constante, esse estímulo que permanece sem ligação. Então, o que não foi expulso, né? A pulsão de morte, vamos lá, masoquismo erógeno primário. A pulsão de morte ligada é expulsa, né, para fora, e aí é quando a pulsão de morte trabalha a favor de eros. Essa primeira ligação do objeto e da solidariedade sexual excitatória faz com que se expulse essa pulsão, então, para fora pela ação muscular, pelo jogo muscular da criança. Neste momento, esta pulsão de morte silenciosa, que se liga a eros e é expulsa, para mim, né, configura, então, esta pulsão de destruição. E é fundamental que haja esse momento inaugural do funcionamento psíquico, justamente para salvaguardar um psiquismo que começa, então, a erotizar a dor, né? A parte que não foi expulsa para fora, fica dentro do psiquismo, e aí ocorre esse masoquismo erógeno primário, a erotização da dor, que vai abrir uma possibilidade de espera, né? A possibilidade de realização alucinatória do desejo, a possibilidade de fantasia, do mundo de fantasia e a possibilidade do pensamento.
Portanto, esse momento inaugural da psique, né, com o masoquismo erógeno primário, onde se expulsa para fora, né, expulsa para fora, bom, enfim, se expulsa esse quanto pulsional, e o que permanece dentro é ligado, é um momento definitivo e definidor para muitos desdobramentos, inclusive do entendimento, vamos dizer assim, e compreensão de patologias e de funcionamento psíquico mais primitivo. Então, a pulsão de morte, ela só seria percebida quando ligada a Eros, né? Esta destrutividade sempre conterá, como eu falei, me repetindo então, apenas para enfatizar, índices de Eros. Na clínica, por exemplo, nós nunca vamos perceber a pulsão de morte, né? Reiterando que ela não é representada, reiterando que nunca a pulsão é percebida, apenas pelos seus representantes. Entretanto, nós inferimos, né, a partir do grau de destrutividade, da agressão ou da autoagressão, da autodestrutividade, inferimos a questão da pulsão de morte, né, e dos seus efeitos, dos seus desdobramentos, e a clínica, por exemplo, dos pacientes psicossomáticos, e a concepção atual, né, um entendimento dos fenômenos psicossomáticos, contempla justamente a destrutividade como um elemento central na dinâmica desse tipo de funcionamento, ou quando eclode algum fenômeno psicossomático. Aliás, a questão da destrutividade não diz respeito só aos fenômenos psicossomáticos, ela se tornou central na psicanálise francesa contemporânea. Mas um processo de somatização, por exemplo, o desligamento pulsional, a perda libidinal, seria o que ocorre num primeiro tempo. Então, diante de possibilidades, aqui em 1 minuto, tá? Teríamos 2 grandes grupos. Um, que seria de uma regressão, chamada até benigna, regressão somática, onde há um curto-circuito pulsional, mas se religa imediatamente, ou uma desorganização progressiva, com uma perda libidinal, onde o cerne dessa questão vai ser a destrutividade interna, e há um desligamento, uma perda de capacidade libidinal, evidenciando um silêncio, inclusive, do psiquismo. Num segundo momento, há uma religação psicossomática, quando eclode a doença. E quando eclode a doença psicossomática, nós podemos pensar que, nesse momento, é o que os psicossomaticistas, especialmente da segunda geração da Escola de Paris, pensam, porque sabemos que o primeiro grupo era absolutamente monista, Pierre Marty era monista e não admitia a existência da pulsão de morte. É com esse segundo grupo, especialmente com os trabalhos de Claude Smagiar e Marie Lasenstein, que começa, então, esse trabalho, a destrutividade entra no cerne da compreensão dos fenômenos psicossomáticos, e eles são definidos, então, por 2 tempos. Uma perda libidinal e depois uma religação psicossomática, que seria justamente em função da dor e do trabalho todo esse da doença e da recuperação da doença, há um reinvestimento, a pessoa passa a investir em si e a se deixar cuidar. Nesse momento, poderia se instaurar aí um masoquismo protetor. Eu acho que o Inácio vai abordar alguma coisa de masoquismo erógeno e não erógeno, eu vou deixar para ele, e eu já estou me aproximando do final, né? Então, vou retomar só rapidamente, dizendo o seguinte, nas patologias psicossomáticas, onde nós evidenciamos, né, e nos fenômenos hoje de entendimento da psicossomática psicanalítica contemporânea, que nós evidenciamos os aspectos da destrutividade de uma forma marcante, como, por exemplo, num conceito criado e postulado por Gerard Zweck e o Smadja, que são os procedimentos autocalmantes, que justamente são procedimentos que transcendem, né, que não estão ligados ao princípio do prazer, que não estão ligados à satisfação libidinal, à satisfação da pulsão, e sim estão ligados a produzir mais a calma do que a satisfação. Eles são para efeitos, né, são autocalmantes justamente porque eles lidam para se defender, para proteger de situações traumáticas precoces, são defesas antitraumáticas e que são
anteriores ao estabelecimento do princípio do prazer. A gente sabe que para o prazer, a série prazer-desprazer, se estabelecer como um princípio, é preciso que haja uma organização psíquica. Mas aí existem situações em que degradam essa organização, que degradam o princípio do prazer, evidenciando, então, um predomínio dessa pulsão desligada, né, dessa pulsão destrutiva no cerne do funcionamento psíquico. A gente poderia pensar que os distúrbios alimentares, né, a anorexia, a bulimia, a obesidade mórbida, as drogadições, o excesso de intervenções para transformar o corpo, falam, né, de um mutismo psíquico. Elas são situações que, porque não podem tramitar e haver a mediação psíquica, oneram o corpo e essa situação da destrutividade aparece aí como uma forma de descarga. Um corpo adoecido, mutilado, disforme, fala sobre o silêncio do psiquismo e nos remete a esta pulsão não ligada. Segundo Kristeva, então, já estou me aproximando do final, quer tome a forma de mutismo psíquico, quer experimente diversos sinais de vazios ou superficiais, essa carência de representação psíquica entrava o sensorial, o sexual, o intelectual e pode prejudicar até mesmo o próprio funcionamento biológico. Nessa condição, a compreensão do desligamento das ligações, ou de ligações que nem ocorreram, né, de fusões incompletas, como fala Freud no texto do masoquismo, são questões importantes para compreender as falhas do masoquismo erógeno primário. Essas falhas que vão transformar esse masoquismo em mortífero, né, e que tiram essa condição de dar início a um funcionamento psíquico e abrir tantas vias de possibilidades, é que que vão aparecer e surgir, e são hoje questionadas, estudadas, quando falamos de psicossomática psicanalítica contemporânea. Encerrando, então, eu considero a pulsão de morte e os consequentes desdobramentos dessa potência de destruição, né, em destrutividade, como um conceito que nos instrumentaliza para pensar as patologias contemporâneas que tanto desafiam a psicanálise. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Ana Paula. Inácio Alves Paim Filho. Cristiane Contigo Paixão. agora. Tá bom, boa noite a todos. Uma noite especial à Ana Paula. Ela já disse algumas coisas da nossa parceria de mesas, de atividade, de textos, de escritas, de nossos encantamentos, nossos apaixonamentos pelo pensar freudiano e talvez em especial essa temática. Como eu dizia antes, falar depois da Ana Paula é uma empreitada, né? Vocês viram que ela tomou conta do cenário, da história, contou, recontou, disse que eu ia falar algumas coisas que ela já falou. Então, o que me resta, né? Cristo me avisa, porque eu vou indo, né? Quando tu achar que deu o tempo, tu me dá um toque. E o que eu pensei em fazer, né? A partir do que a Ana Paula nos disse aí, que praticamente a Ana Paula trabalhou com toda a consistência possível, tudo isso que vai se dar em 20 e em 24 em especial. E ainda fez uma menção às origens lá 95, o projeto, etc. Para organizar o meu pensamento, para vocês poderem me acompanhar minimamente, o que eu vou falar então do que ela não falou em tese? Né? Não falou no sentido direto, mas a Ana Paula indiretamente falou dessas questões, foi para a clínica, trouxe coisas importantes, né, desse não erógeno que nos habita aí. E nós podemos dizer então que a virada de 20 é uma espécie de uma grande refundação da metapsicologia freudiana. A metapsicologia vai ser refundada a partir do conceito de pulsão de morte, no sentido que ela vai demandar todo um trabalho psíquico para o que o Freud vai produzir depois dos anos 20 e um trabalho de ressignificação de tudo que ele produz desde 95. Por que a Ana Paula citou 95 e nós temos que rapidamente olhar 95? Por quê? 95, evidentemente, é o projeto, e o projeto ele tem dois grandes patamares que vão desenvolver na obra freudiana. Eu costumo dizer, e é um senso comum, que o projeto é o próprio projeto da psicanálise. A partir do projeto, o Freud deixou lançado as bases do que ele ia desenvolver até 40, ou 39, 40, se vocês quiserem
no compêndio? Porque ele tem duas grandes facetas. Uma faceta é toda a questão representacional, que a Ana Paula falou, que, digamos, que vai desembocar na interpretação dos sonhos. Toda a parte de psi, de memória, de inscrição, de retranscrição, carta 52, tem essa parte toda que vai desaguar na interpretação do sonho e, de alguma forma, vai desaguar nos textos de 15, né? Digamos que com o projeto Carta 52, Interpretação dos Sonhos, o Freud tem a sua concepção metapsicológica. Ele tem topografia, ele tem dinâmica e tem uma questão econômica. E tem um outro subtexto que vai só retomar em 20, e um subtexto que é o texto que vai ter ligação direta. Quantidades endógenas que não têm qualidade, perdão fiscal que deve função de morte, princípio da constância, princípio da inércia, período, ritmo. Isso são todos conceitos que o Freud infere lá nos anos, final do século XIX, no século XX, né, para que ele vá retomar quando ele chega nos anos 20. Bom, quando ele chega nos anos 20, além dessas questões todas, a Ana Paula fez questão de frisar algumas coisas que, evidentemente, Freud, o pensador da cultura, ele vai estar implicado nessas questões que ocorrem ali no final, a Primeira Guerra, tem essas questões todas, que, evidentemente, isso são gatilhos que fazem que o Freud repense coisas importantes. Mas se eu tiver que escolher, e a Ana Paula citava de questões clínicas importantes, eu prefiro escolher o Homem dos Lobos. O Homem dos Lobos é um grande desorganizador do que se passa no pensamento freudiano, porque o Homem do Lobo é o grande caso freudiano, são 4 anos de análise, 10 a 14, e o Homem dos Lobos volta a procurar em Freud em 19. 19 estranho, 20 o Além do Princípio do Prazer. A Ana Paula citou, esses dois textos conversam entre si, são dois textos feitos juntos, ambos têm como gatilho a compulsão à repetição. O Homem dos Lobos é um compêndio de compulsão à repetição. O Homem dos Lobos põe em xeque o princípio do prazer. Tudo isso que a Ana Paula falou, o que é validado, o princípio do prazer, o que é representacional ou não, o Homem dos Lobos põe o Freud em xeque. O Homem dos Lobos diz para o Freud, olha, tudo aquilo que eu te procurei lá em 10, retornou. E retornou desde que lugar? Né? O Freud, evidentemente, no primeiro momento, vai dizer, bom, o Homem dos Lobos voltou para um resquício de uma neurose não resolvida de transferência. Isso é uma meia-verdade. Uma meia-verdade que o Freud, então, vai se inquietar, o estranho está em gestação e o além do princípio do prazer também. Bom, além da questão que a Ana Paula já falou, bem explicitado a importância, tem uma outra questão que essa virada de 20 implica, que não é só o nascimento do conceito de pulsão de morte, né? O que tem de mais importante que vem junto com isso? O que vem junto com isso que nós não podemos desconsiderar, porque é uma virada importante, é que o Freud, até os anos 20, eu sempre cito, exceto 2 textos antes dos anos 20, Narcisismo e Luto e Melancolia, o Freud vem trabalhando com uma questão de uma atividade primária. Atividade versus passividade. Né? O que eu digo, o bebê freudiano é ativo, ele tem uma vida fantasmática. Eu digo, esse é o bebê kleiniano, que nasce atacando o objeto, sei o bom, sei o mal. Klein vai pegar toda essa concepção de pulsão de morte e vai pegar para si toda a concepção, por exemplo, das pulsões e seus destinos, como um modelo de pensamento freudiano nessa atividade primária. Quando Freud faz a virada de 20, ele sai da atividade e começa a inferir o que? Uma passividade originária, o que alguns autores vão chamar uma disposição feminina originária. Isso é extremamente importante porque essa disposição feminina originária ou essa passividade originária é fundamental para o texto de 24, que a Ana Paula destrinchou para nós, que eu morri de inveja, que eu queria destrinchar mais, mas de qualquer forma, o texto de 24 só pode ser concebido se eu conceber uma passividade ordinária. Se eu tiver com a concepção das pulsões e seus destinos, ou mesmo a concepção que o Freud tem de masoquismo e sadismo nos 3 ensaios, ou nas pulsões e seu destino, lembrem, lá, sadismo e masoquismo são formas de apresentação da sexualidade infantil. Com o texto de 24, a Ana Paula falou, ela citou o nosso trabalho, talvez eu sempre digo que é uma das grandes coisas que eu produzi com a Ana Paula e particularmente foi esse trabalho sobre o masoquismo. Nesse trabalho, amparado também em outros autores, vai se trabalhar essa questão dessa passividade originária, esse tempo primeiro de intrincação pulsional, mas para que tudo isso seja viável, eu tenho que partir de uma ideia fundamental que é a passividade originária. Com a passividade originária, por que eu disse narcisismo e luto e melancolia? São 2 textos que eu sempre digo, são 2 textos fora do tempo. Luto e Melancolia e Narcisismo, eles têm imprescindivelmente de ser revisto à luz dos anos 20. Se os outros textos precisam ser revistos, precisam. Mas Luto e Melancolia, nós não temos saída.
Nós temos que retomar a luta em melancolia e narcisismo, trazê-lo para os anos 20, para compreender toda a lógica da destrutividade humana. Tudo isso que a Ana Paula está falando é inconcebível se não tiver como dualidade estrutural e dinâmica o conflito entre masoquismo e narcisismo primário. A partir dos anos 20, nós poderíamos dizer, num livre associar com direito a réplicas e discussões de vocês depois, a dinâmica psíquica vai se dar entre masoquismo e narcisismo, ora confluindo, ora divergindo, mas é nessa dinâmica de encontro e reencontro dessas duas grandes estruturações do psíquico é que a gente vai poder pensar quem somos, como nos constituímos, o que é tanático, o que é destrutivo. Por exemplo, assim, a Ana Paula citou rapidamente o Green. O Green tem um problema teórico em relação à própria leitura dele do Freud, porque o Green vai ainda privilegiar uma questão do sadismo. O Green se apega a uma questão do sadismo, para o meu gosto, excessivamente. E eu acho que a grande virada freudiana, a grande contribuição freudiana a partir dos anos 20 é uma passividade. E se é passivo, o que nos interessa em termos teórico e clínico? Significa que existe o quê? Uma preponderância do objeto. O objeto é extremamente o que eu digo. Depois dos anos 20, junto com o narcisismo e luta e melancolia, o objeto é protagonista da vida psíquica do bebê freudiano. Ou seja, vir a ter autonomia, vir a ter a parca da alteridade, vir ser dono da própria história, do que é possível, é uma aquisição. Então o bebê freudiano está submetido a essa força do objeto. Tanto que eu digo, um dos conceitos mais fantásticos antes dos anos 20, que a gente olha depois dos anos 20, é narcisismo primário. Narcisismo primário está posto ali, o Freud dizendo que nos constituímos a partir desse investimento parental. O desejo parental em cena, a força desse objeto. Eu digo, narcisismo é a teoria, é a metapsicologia. Luta e melancolia é a clínica. Como é que como é que se deu os trâmites que eu vou poder fazer um luto, transformar, desligar, religar e reinvestir ao trabalho do luto. De outro lado, o trabalho da melancolia. O trabalho da melancolia ele está implicado diretamente na compulsão à repetição. Essa compulsão à repetição que o Freud inaugura depois dos anos 20. Voltamos de novo a uma questão importante. Em Freud, nós temos duas grandes compulsões à repetição. Uma é de 14, recordar, repetir, elaborar. É a compulsão à repetição calcado no que foi prazeroso em algum momento da história do sujeito. Tem a ver com o excesso de investimento libidinal, tem a ver com a compulsão à repetição do inconsciente recalcado, do que é representacional, do que tem potencialidade de vir a ser transformado. É traumático, mas um traumático mais metabolizável. Outra coisa é o que ele inaugura, estranho, além do princípio do prazer, que ele vai trabalhar, e que a Ana Paula mesmo disse, ele vai trabalhar com o quê? Com a égide do que não é da ordem da representação. Porque o além do princípio do prazer é além do desejo, é além das representações, e remete a quê? A toda a história dos traumas precoces. A Ana Paula é uma especialista em escola francesa. Os franceses trabalham exaustivamente o quê? Os traumas precoces. Os traumas precoces são da ordem do não representável. Os Bauteillard vão falar as condições de figurabilidade. Como é que vai poder dar sentido ao que não tem sentido? Isso está excluído da lógica do a posteriori. Significa algo que tem que ganhar sentido na história do sujeito. Não se trata de ressignificação. Então nós estamos na dramaticidade disso. Bom, mas além disso, acho que é importante a gente avançar algumas coisas importantes. A Ana Paula citou esses dois grandes textos, mas compreender minimamente, e olha a minha palavra, minimamente, o conceito de pulsão de morte, nós temos que trabalhar mais. Esses dois grandes textos, o 20 e 24, evidentemente são clássicos. Eu diria que a psicanálise contemporânea, desde o viés freudiano, ela não tem como trabalhar sem uma complexação metapsicológica e técnica sobre a questão do masoquismo, mas isso é um dos pilares. Eu sempre digo que o masoquismo é uma espécie de ponto de inflexão dessa virada de 20. Mas, porém, nós temos que agregar alguns textos importantes. Quais são alguns textos importantes que eu quero apenas citar para vocês? Evidentemente, nos meus 15 minutos, que eu espero que vire 30, eu não vou conseguir falar sobre todos esses, mas quero citar para vocês, pelo menos, que são importantes. Por quê? A Ana Paula pegou 20 e 24. Nós não podemos esquecer que tem um texto central que é 23. Por que 23? 23 porque nasce uma nova tópica. Lembrem que até 20 nós estávamos trabalhando com a primeira tópica lá de 1900, capítulo 7º, que é uma tópica que começa de alguma forma, desde 14, ela entra em colapso.
Ela entra em colapso por quê, essa tópica? Porque essa tópica está calcada numa linearidade que é insustentável. Sustentável por quê? Porque com o narcisismo e luta e melancolia, o Freud vai ser incansável na história da consciência crítica. Se existe uma consciência crítica, ela tem que ter um lugar. Se existe um eu, ela tem que ter um lugar. E não tem lugar para o eu topograficamente. O eu ideal é nomeado, o ideal do eu é nomeado, mas eles não têm lugar. Tem que ter um furo metapsicológico. Por que um furo? Porque tem que ter uma topografia. Qual é a topografia? Não. Ele tem dinâmica, ele tem movimento, ele tem uma questão econômica, ele não tem uma questão topográfica. Então, luta e melancolia e narcisismo põem em colapso a tópica. E o Freud vai se virando como pode, mas vai sustentando a ideia que ele precisa da consciência crítica. De alguma forma, ele começa a falar de um dos derivativos que a Ana Paula não falou, mas é fundamental, a partir de 23, ligado com o 24, na problemática do masoquismo, é a ideia do masoquismo moral. Sem masoquismo moral e masoquismo feminino, eu não vou entender a RTN. O que é reação terapêutica negativa? O que é necessidade de punição que o superior impõe sobre o eu? Então, o masoquismo primário, que a Ana Paula, claro, pensou o que é o primeiro tempo. Bom, mas o masoquismo moral e o masoquismo feminino, eles são fundamentais na sua composição para entendermos esses fenômenos clínicos tão dramáticos. Como é que se dá esse dentro e esse fora do psiquismo? Bom, o ego e o id é importante, ele é fundamental não só pela tópica, mas é um dos lugares que, lembre assim, que entre 20 e 23, o Freud silencia sobre a pulsão de morte. São 3 anos silenciosos. E ele diz, no inicinho, no primeiro parágrafo, é lindo, se olha, agora eu estou preparado para me deparar com o conceito de pulsão de morte por meios estritamente psicanalíticos. Eu quero me descolar da biologia. Sim, porque além do princípio do prazer, o Freud tem os primeiros 3 capítulos é biologia na testa. Assim, biologia, é protozoário, é ameba, vai e volta. No ponto 4, ele dá uma virada e diz, agora eu vou fazer especulações metapsicológicas. Agora eu vou viajar, eu vou teorizar, eu vou inventar, eu vou me abastecer da velha feiticeira. Bom, mas daí ele faz isso, entre 20 e 23 ele silencia, e eu entendo que ele silencia porque ele precisa de um tempo para dar conta do que ele tinha inventado em 20. Né? Ele precisava de um tempo psíquico para dar conta disso. E ele diz em 23, inicia, bom, agora eu estou preparado para retomar. E ele retoma com envergadura. Ele retoma, assim, bancando o conceito. Ele retoma dizendo, sim, a pulsão de morte ela é importante, ela é significativa, ela faz a diferença. 23, 24 e depois surge 25. 25, ele é fantástico, que é o texto da negativa, é um texto que eu e a Ana Paula trabalhamos muito no primeiro grande trabalho nosso de envergadura, que é sobre o trauma. Né? Nesse trabalho de 25, a negativa, o Freud diz, bom, agora eu vou me meter um pouco com Hegel, né? A negatividade da positividade, etc. Por que esse trabalho é importante? Tem a ver com uma questão que a Ana Paula falou. Se eu quiser explicar em Freud a potência criativa da pulsão de morte, além das coisas, eu preciso ler a negativa. Porque a capacidade, essa potencialidade, olha, a palavra é potencialidade. A pulsão de morte ela não é criativa. Por que ela não é? Porque ela é pura energia. A Ana Paula explicou, ela é uma quantidade. Ela é cega, surda e muda. Ela não tem qualidade nenhuma. A qualidade vem do encontro libidinal. A qualidade vem da solidariedade citatória sexual. Aí começa a haver todo um intrincamento que a gente vai poder dar o nome que a gente quiser de acordo com as nossas leituras dessas questões. Então, a negativa, o Freud vai dizer coisas importantes. Ele vai dizer uma coisa paradoxal, ele vai dizer uma coisa intrigante. Ele diz que o não, ele é, de alguma forma, o sucedâneo da expulsão que pertence à pulsão de destruição. Ele linka de forma absurda recalque, porque ele vai dizer o não é o representante intelectual do recalque. Ele une o recalque com a pulsão de morte. Então, ele dá uma virada importante, que é um texto que tem que se trabalhar, tem várias vértices, e vai além do que a gente vai poder falar agora. Talvez no segundo tempo a gente retoma algumas coisas. Então, a negativa é um momento importante nessa positividade da negatividade. A positividade de que, por a trabalhar, isso que a Ana Paula fala, pulsão de destruição, destruir o quê? É uma pergunta importante. Nós não podemos ser preconceituosos com as destruições. É destruir o quê? Destruição tanática? Sim, é o anárquico e é o caos. Né? A destruição necessária é desestabilizar o status quo. Os pacientes nos procuram para desestabilizar o que está de alguma forma estabilizado. Pensando na neurose clássica falando. Podemos dizer, tem os casos limítrofes que a gente tem que conter o que não está contido. Ok.
mas tem algo que tem que ser. Eu sempre digo, a pandemia desestabilizou algo na nossa cultura, que é algo interessante. Eu acho que ela está se fazendo crer algo criativo. Eu e a Ana Paula, jurássicos, estarmos fazendo essa atividade, isso é a prova da potencialidade criativa da pulsão de morte. Se tu me dissesse isso em março, eu disse, tu surtou e ninguém te avisou, tia, que eu vou estar falando com um aparelho que eu não enxergo as pessoas, que eu não sinto. Sim, isso é março, nós falamos de algo de 4, 5 meses atrás. Hoje eu me acredito que eu falo super bem aqui, mexo as minhas mãos, Isso podemos encarar, algo se desorganizou e a libido veio e organizou. Então, mas quem é que tirou do eixo? Quem nos tira do eixo nunca é a libido. Freud diz, a libido tem que ligar, ela faz conexões intermináveis. Se essas conexões tiverem que ser interrompidas, o abastecimento vai ter que vir dessa força disruptiva. Quem é disruptivo sempre é a pulsão de morte. Se esse disruptivo vai levar para a loucura anárquica ou se vai levar para algo mais criativo, produtivo, inteligente, criativo, etc., depende da história do sujeito. Bom, 25 está posto isso, então é um momento importante. E, claro, o grande momento, a Ana Paula citou o Garcia Rosa, que nós que temos uma herança importante, nós podemos dizer assim que nós nos refundamos no pensamento freudiano a partir do momento que estudamos com ele durante alguns anos, etc. E ele foi um dos sujeitos que dizia, e depois que eu tomei a frase, eu me sinto na obrigação de dizer que é dele, mesmo que eu sinta tentada dizer que ela é minha, que ele diz assim, a consagração da virada de 20 é um mal-estar na cultura. O mal-estar na cultura, a pulsão de morte adquire maturidade teórica, maturidade técnica, e o Freud põe com todas as letras a pulsão das pulsões, a essência, a primariedade da pulsão de morte. Eu sempre cito a ubiquidade da destrutividade não erótica. A única que tem onipresente é a pulsão de morte. A pulsão sexual não é onipresente. A pulsão sexual é uma aquisição. A pulsão de morte é dada. Nós podemos dizer que a pulsão de morte em Freud já tem uma questão filogenética. Ela é inerente ao bicho-homem, a pulsão de morte. A pulsão sexual, que é toda uma discussão teórica, a priori ela vem do objeto. A partir do encontro vai ter um sincronismo, dessincronismo entre elas, e vai se dar a vida de cada um de nós. Então, 30 é o grande momento, né? Ele, em termos de relevância teórica, ele vai subir lá em cima, e além do princípio do prazer, é só o gatilho, é só o start. Ficar com o conceito de pulsão de morte de 20 é ficar com essa ideia equivocada que muitos colegas dizem que a pulsão que o Freud tem uma pulsão de morte biológica, uma pulsão de morte biologizante. Isso é um equívoco teórico, é pegar a parte pelo todo. Para entender o conceito, no mínimo, tu tem que viajar esses 10 anos, é uma década. E o Freud, incansável, ele ainda volta a falar sobre a pulsão de morte, ele volta a teorizar ela quando? Em 37. 37, Análise Terminável e Interminável. Análise Terminável e Interminável, a priori, é um texto que a gente diz técnico. O Freud, em Análise Terminável e Interminável, eu digo, é recomendações àqueles que exercem a psicanálise. Ele faz um grande texto para botar o dedo na moleira dos analistas, no narcisismo dos analistas, nas reanálises, etc. E ele dedica lá no ponto 6, um ponto específico para falar da dualidade pulsional. E lá é a primeira vez que ele faz a grande associação entre pulsão de morte e pulsão de destruição, melhor dizendo, que ele usa ali, pulsão de destruição e Eros. Ele vai retomar o Empedocles, né, vai dizer que ele é tributário desse filósofo de 460 a.C., dizendo que esse foi o primeiro sujeito que falou nessa dualidade, e ele vai falar então, que são similar ao que o Empedocles falou, que é, na realidade, Eros versus discórdia. E é muito interessante porque aí com o conceito de discórdia, ou com a ideia da deusa da discórdia, a gente tem subsídios teóricos para sustentar que a pulsão de morte, a intenção que ela possa ter é a intenção da descarga. Qualquer outra coisa, além disso, quem vai dar os contornos sempre a libido? A libido é sempre indicador. Quando a Ana Paula falou qual é o órgão que o psicossomático vai adoecer, a pulsão de morte não sabe. Essa libido precariamente ligada, investida, circular, ela vai dizer para onde vai ir, né? A pulsão de morte, ela se deixa levar. Claro, ela se deixa levar. Eu sei que acho que o meu tempo deve estar encerrando, antes que a Cris me constrange em público.
eu vou encerrando, mas é importante que a gente possa lembrar ou relembrar, né, que essa questão máxima da pulsão de morte, a Ana Paula falou, ela é quantidade por excelência, ela vai, mas ela, eu diria assim que quando Freud fala do poder demoníaco da pulsão de morte, eu acho que ele é muito feliz ao dizer isso, né? Por que a pulsão de morte tem algo de demoníaco? Eu sempre associo que ela tem essa uma questão demoníaca, porque a pulsão de morte, ela é o próprio demônio. E o que ela faz com a libido? Ela faz um acordo com a libido. Ok, libido, vamos brincar, vamos fazer, o que tu quer? A libido diz, eu quero isso, isso, isso. Ele diz, ok, só que no final dos tempos, eu vou querer a tua alma. Então, a pulsão de morte vai deixar a coisa correr frouxa. E vai chegar o momento dos acertos de contas que ela vai dizer, bom, nós tínhamos um acordo e agora eu vim cobrar conta. Então, ela está sempre presente no começo, no meio e no fim. E é nesse projeto de ligações, desligações, que ela vai se constituindo e que a vida vai se dar. E o Freud é enfático ao dizer, né, que a gente não deve ter juízo precipitado de julgar. A vida é decorrente desse processo. E desse processo é que nos faz estar aqui nessa bela noite falando sobre as origens e destinos da alma humana. Muito obrigado. Obrigado, Inácio. Gente, a ideia agora é podermos conversar sobre as questões que os nossos convidados trouxeram. A Renata já temos questões, né, no chat, Renata, inscritos. Por favor, agora nos atualize. Temos questões escritas, mas eu vou passar a palavra para as pessoas que escreveram ali. Se preferirem que eu leia, eu leio, mas eu vou passar a palavra para as pessoas que nos escreveram. Para liberar o microfone, Cláudio, por favor. A palavra está contigo. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o Inácio. O Inácio fez uma comparação entre o texto da negativa, destruição e criatividade. Se você pudesse retomar um pouco, eu agradeço. Renata, eu tenho, na verdade, eu elaborei duas questões, uma para o Inácio e a segunda para a colega. Eu esqueci o nome dela, desculpe. Para Ana Paula. Ana Paula. A minha pergunta para Ana Paula é, quando ela fala que a pulsão de destruição seria a pulsão de morte, né, ligada a Eros, a gente pode então pensar que a pulsão de destruição equivale ao sadismo? Porque o sadismo também tem essa conotação. Não, era mais para seguir ouvindo a Ana Paula e o Inácio, no sentido da pulsão de destruição, então, já ligada, né, à pulsão de morte a Eros. Como é que eles acham que como é que ela se atualiza nesse momento da pandemia, né? O Inácio até já tocou em algumas coisas da pulsão de morte também, abrindo territórios, né? Mas eu estava pensando mais na pulsão de destruição, né? Como é que vocês veem isso se manifestando em momentos críticos como esse? Sim, para Beatriz Bess, ela pediu inscrição. Alô, me escutam? Sim. Me escuta, Renata? Escuto. Bom, primeiro eu queria cumprimentar os colegas, a Ana Paula e o Inácio. Eu não tinha a menor dúvida de que seria essa excelência de colocação de temas, vamos dizer assim, tão complexos, tão difíceis, de uma forma tão absolutamente didática, que faz até a gente entender. Em primeiro lugar, queria agradecer a vocês. A minha questão, ela se endereça ao masoquismo erógeno primário, né? Essa primeira intrincação, essa primeira tentativa de ligação da libido com as forças de destrutividade, né? Óbvio que sempre sabendo que sobra um resto pulsional não ligado, né? Teria, então, esse masoquismo erógeno primário, pelo que eu estou entendendo, um papel estruturante como um certo guardião da vida, pelo que eu entendi da fala de vocês, né? A minha questão é no seguinte sentido: a falha no masoquismo erógeno primário, a ausência ou, quem sabe, a insuficiência dos processos de intrincamento
elas desembocariam naquele famoso masoquismo erógeno mortífero do Beno Rosenberg? É uma questão, né? E a minha segunda colocação seria, em tempos de pandemia, o nosso masoquismo erógeno primário, constituído com a capacidade de postergação que ele impõe, nos resguardaria de a gente poder evoluir bem por esse caos que estamos vivendo? Mas eu queria mais era agradecer a vocês. Uhum. Obrigado aos colegas. Agora passo para o Inácio e para a Ana Paula. Quem gostaria de falar? Inácio, Ana Paula? Ana Paula está dizendo que é contigo, Inácio. Pode iniciar. Obedeço. Bom, eu acho que talvez a questão da Anne e da Beatriz junte-se, né? Eu vou, Bia, defender a minha causa, né? Então, o que o Beno talvez chame de masoquismo fanático, de masoquismo, né? Eu e a Ana Paula preferimos a expressão masoquismo narcotizante, né? Narcotizante, e pegamos essa expressão assim de uma frase do Freud ali do problema econômico do masoquismo, quando o Freud se pergunta, então existiria um masoquismo que paralisa, narcotiza o princípio do prazer, né? Então, esse masoquismo narcotizante teria essa função, e que tu pegas bem, porque se a ideia, né, desse quinto destino pulsional, que é um pouco o que nós defendemos naquele trabalho, a grande trincamento pulsional, primeiro tempo constitutivo, necessário, imprescindível, ele teria dois grandes destinos, né? Um destino que iria caminhar por um destino estruturante, de poder o sujeito suportar a dor, trabalhar da dor, e isso vai desencadear no trabalho do luto, por exemplo, né? Eu já entraria com a pergunta, a grande questão da pandemia na história de cada um de nós é o quanto a gente vai poder instrumentalizar o que a gente chamaria desse masoquismo protetor, que nos permite suportar a dor e trabalhar com essa dor em prol da vida. Isso então permite que o sujeito possa encontrar alternativas. Volto a dizer, né, nós de alguma forma tivemos um grande impacto. Eu sempre digo que a pandemia, eu dormi de um jeito e acordei do outro. No outro dia, eu tive que estar atendendo pacientes online, fazendo uma série de coisas impensáveis até então. Num primeiro momento, eu acho que teve uma exacerbação do que chama de narcotizante, uma espécie de paralisia psíquica, fazendo algumas coisas mais no arco reflexo do que algo do poder se implicar. Acho que no decorrer do processo, as coisas foram se ajeitando, e essa dor psíquica, que segue nos acompanhando até hoje, ela vai sendo transformada à medida que nós vamos aprendendo e buscando recursos para poder inventar a vida, apesar do inevitável da morte, das temeridades, dos números de mortes que existe. Bom, nós vamos... Agora, quando o sujeito não consegue operacionalizar essa dor como forma de transformação, né, porque isso é muito antes mesmo do Freud falar do masoquismo, o Freud vai dizer projeto, vai dizer na interpretação dos sonhos, a experiência de dor e a experiência de satisfação. Ele vai dizer, a experiência de dor é diferenciadora. Por que ela é diferenciadora? Porque ela põe o psiquismo a trabalhar. A experiência de satisfação, ele vai dizer, ok, o sim é sim, e encerrou o processo, né? Então, o sujeito diz muito bom, mas não tem trabalho psíquico. Então, o trabalho psíquico tem a ver com esse masoquismo protetor, que nos faz, claro, que as intensidades dessas dores vão acionar questões mais regressivas ou não. Então, por isso que eu digo, acho que a tua questão e a da Anne, na minha concepção, elas se juntam, né, que é justamente o quanto dessa destrutividade, desse traumático, e aí a gente poderia entrar em outras questões importantes, que é também essa dialética entre verdade histórica e verdade material, que toda a questão traumática excessiva, ela carrega do mundo externo uma verdade material que vai em busca de se tornar história. Nós estamos tentando historizar o que não é historizável ainda. Nós vamos precisar de um tempo para dar história ao que não tem história psíquica. Então, acho que por essas questões da pergunta da Anne e da pergunta da Bia. A pergunta do Cláudio, né, sobre criatividade, o texto da negativa, por que eu escolhi o texto da negativa? Evidentemente, poderia ser um outro texto, mas acho que ele é um clássico e ele me ajuda a pensar nisso que a gente estava falando, dessa potencialidade criativa, né? Ou seja, assim, o quanto a partir da impossibilidade, né, do sujeito seguir o caminho da via curta, como diria o Freud, o que o sujeito vai criar de opções.
E quando o Freud vai escrever esse texto da negativa, ele justamente vai se ocupar desse processo do que tem, porque é um pouco seguir, né, o que eu estava dizendo na questão da Bia, né, porque na realidade é o quanto o não, né, vai permitir, o não amplamente falando, o não é mais do que o não do processo secundário, mas é esse não que tem a ver com a impossibilidade do sujeito seguir o caminho linear e direcional. Diante disso, existe algo que impede, desse impedimento, a questão assim, bom, quais são as alternativas para fazer? Né? Se eu estiver sob a égide de um recalque que possa ter seus afrouxamentos, tanto que a gente diria o quê? Que na neurose, para que esse sujeito poder vir a ser mais criativo, nós precisamos afrouxar o excesso do recalque. Nós precisamos ter um não que tenha mais flexibilidade. Quanto esse não mais uma interdição no sentido mais tanático, digamos assim, bom, é uma proibição que o sujeito não pode ascender a poder. Né? Se a gente pensar que o narcisismo é a grande fonte da criatividade, o Freud, de alguma forma, ali com o texto da negativa, ele vai resgatar essa importância. Mas eu passo para a Ana Paula. Bem, eu acho que o Inácio já abarcou muitos dos aspectos que a gente ia falar, mas a pandemia nos colocou diante do caos e da desordem, né? Fiquei pensando o que foi isso, essa desorganização, né? Embora todo o nosso arranjo, vamos dizer assim, social, cultural, ficou afetado com essa desordem que a pandemia provocou, que a gente não sabe ainda os resultados desses remanejamentos. Então, estou falando uma linguagem quase que metapsicológica para tentar entender essas transformações que todos nós estamos tendo que viver e um psiquismo muito mais exigido. E acho que uma das vias de pensar como suportar, como aguentar essa situação toda, da qual todos nós estamos mais exigidos psiquicamente, tendo que usar de todos os nossos recursos, é justamente o masoquismo erógeno primário, que nos dá um caminho para pensar essa situação. Como a Beatriz colocou já, né, essa questão do masoquismo erógeno primário é estruturante, né? E o Freud é bastante claro lá em 24, quando ele diz que o masoquismo erógeno primário, né, o masoquismo acompanha todas as fases do desenvolvimento da libido. Então, com suas variadas e cambiantes formas de se apresentar. Então, nós não abandonamos o masoquismo erógeno primário, em absoluto, ele nos acompanha. E isso é importante pensar, como neste momento, quem sabe, é justamente o masoquismo erógeno primário que vai nos ajudar a suportar a dor, suportar as intensidades, a ligar esse acúmulo de intensidades que a gente tem recebido, essa questão tóxica que é toda essa pandemia, é através dessa erotização, dessa ligação. Retomando, então, é o masoquismo erógeno primário que permite que comece a se instalar psiquicamente a ideia de espera, de adiamento. Portanto, é o masoquismo erógeno primário que introduz as temporalidades psíquicas. E este adiamento, a capacidade de espera, a capacidade de tolerar, é fundamental, justamente a palavra usada de propósito aqui, fundamental em termos psíquicos. Então, essa introdução, né, dessa capacidade de esperar é realmente a resultante de um masoquismo erógeno primário bem engendrado. Quando isto não acontece, né, isso tem uma série de desdobramentos, inclusive de prematuridade do eu, enfim, um eu que tem que se formar, que é onde se perde em capacidade libidinal, e acho que seria uma questão um pouco mais complexa, eu não quero me alongar tanto, mas, enfim, essa pandemia produtora de caos e desordem é o masoquismo erógeno primário de todos nós, que talvez nos ajude a suportar um pouco melhor essa situação que tem, né, e eu tenho dito isso, tem uma potência traumática muito grande que nós temos que ligar todo o tempo, né, e manter viva a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade sublimatória, a nossa capacidade de pensamento e de atenção. O Inácio, em toda a abordagem dele, falou, né, com seu dom de oratória, Inácio, e justamente, né,
o Freud se mete numa situação complicada em 14, né? Com o recordar, repetir, elaborar e do narcisismo. Eu acho que a dificuldade de 14 ele soluciona em 20, né? E realmente é a saída, né? É a partir de 20 do problema de 14. O colega que me perguntou sobre pulsão de destruição e sadismo. Bom, pulsão, eu não sei onde ele está, não enxergo o colega. Mas sou eu, Ana. Oi. Oi. Tá, bem, de qualquer forma, olá, tudo bem? A pulsão de destruição e sadismo não é colocado a ideia de sadismo como um sinônimo de pulsão de destruição, e a gente teria que pensar na questão do objeto aí, que faz toda a diferença quando se fala em sadismo, e que fica realmente relacionado à sexualidade, enfim, no início à sexualidade. Não é considerado sinônimo, e a diferença seria a questão do objeto. Muito embora, onde Freud destaca sobremaneira a questão do sadismo é na neurose obsessiva, e na neurose obsessiva, lá em inibição, sintoma e angústia, quando ele retoma a questão da neurose obsessiva, especialmente no capítulo 4 e 5, é quando ele vai dizer que há, sim, em função da regressão que acompanha a neurose obsessiva, uma desentrincação pulsional, e que, por isso, o predomínio do sadismo. Então, mas ainda assim, a grande diferença, né, das capacidades destruidoras é a ligação objetal que aparece no sadismo, né? Há uma ligação com o objeto, enquanto que na destrutividade pura, digamos assim, né, na pulsão de destruição, embora haja as questões de Eros, não aparece essa ligação tão direta com o objeto. Não é colocado nestes termos dentro da obra freudiana, vamos dizer assim, tá? Não sei se eu se respondi ao Cláudio. Eu queria se não ficou claro, prossiga, sim, que daí a gente segue no... Eu quero dar um pitaco nessa história, posso aí, Renata? Eu só queria falar uma coisa que eu acho importante, o que a Ana Paula falou, mas assim, se a gente pegar a concepção freudiana, que toda a virada, e com a ideia que a Ana Paula vem discorrendo bem aí sobre a questão do masoquismo, eu diria, que não é só eu que eu digo, mas que na realidade, assim, depois dos anos 20, até por toda a lógica do processo identificatório que vai se construir de forma muito mais sustentável com psicologia das massas, o eu e o id, etc., que toda a dinâmica psíquica freudiana seria a pergunta: onde está o masoquismo? Em mim ou no outro? Né? Então, toda essa questão que desde o fenômeno eu posso dizer que é sadismo, desde a vida psíquica é o masoquismo em mim ou no outro que esse processo identificatório sustenta. Por isso a força do masoquismo no pensamento freudiano, que em termos metapsicológicos é sempre o masoquismo. A pergunta é onde ele está, no sujeito ou no objeto. Claro, isso é uma questão que eu e o Inácio defendemos, de que não, eu nem entrei nesse aspecto, porque assim, que sadismo a gente teria que pensar um pouco... Nós não pensamos em termos de sadismo, essa que é a verdade, né? Embora muitos autores falem de sadismo, sempre nós olhamos isso pelo vértice do masoquismo, né? Então, essa é também uma diferença, embora, é claro, o Green fala em autossadismo, né? Que aí eu acho mais complexo ainda, é autossadismo, que, na verdade, é essa ideia que não, né, que em Luto e Melancolia às vezes aparece, que poderia ser interpretado que o sadismo é do super-eu sobre o masoquismo do eu, né? Entretanto, para nós, e essa é a ideia que a gente defendeu, que sempre haveria uma questão masoquista, né? É isso que está implicado. Então, essa é a diferença. Eu não ia entrar nesse aspecto tão mais metapsicológico, Inácio, mas vamos lá. Seria realmente essa ideia de sadismo, para nós sempre fica implícito, é um masoquismo, né? Masoquismo de quem? Né? De qual objeto? De qual dos lados? Né? Enfim, é isso aí. Partimos para o próximo, Francisquelli. Não? Lá, então. Você... Posso falar? Deve. Bem, gente, escutá-los, né, parabenizando essa reunir aí a Ana Paula e o Paim, né, revigorizando extremamente, né, o pensamento freudiano, né, dando assim
uma atualidade a esse pensamento que tem uma força, né, inesgotável, parece, né? E que tem gerado assim, muitas leituras desse pensamento, né? Dessa construção freudiana. Eu só queria fazer só uma pequena pergunta, assim, no sentido, se vocês consideram, né? Eu até queria dizer alguma coisa também com o corona, mas vocês já falaram bastante, mas vai dentro desse contexto da pergunta. Eu tinha, assim, para pegar um pouco a RTN, mas que é um tema clínico, né, que pode nos interessar profundamente, mas é mais para escutá-los um pouco a falarem. Eu queria perguntar se vocês homologam. Eu também queria fazer uma pergunta relativa ao sonho, mas também vou deixar para um outro momento, e vou só me concentrar nessa pergunta. Se vocês consideram, né, o trauma como igual ao complexo de castração. Ou que relação tem o trauma com o complexo de castração? Penso que isso é para escutá-los um pouco mais e muito, muito grato, né, pela brilhantez das falas de vocês. Bueno, vamos para o próximo e depois voltamos. O Júlio Campos. Eu queria falar porque sempre que eu escuto o Inácio e a Ana Paula falando desses assuntos teóricos, eu sempre tenho a mesma sensação. A sensação é que ou eu devia estudar mais, ou eles deviam estudar menos. Uma das duas coisas tinha que acontecer. Porque, agora, devido à dificuldade do assunto, eu acho que eu deveria estudar mais. No caso Freud, não? Porque vejo a riqueza do pensamento de vocês e a complexidade do assunto. Claro que eu entendo que o que vocês estão tentando entender é o começo da capacidade humana de pensar, não? O que não é, que eu também faço quando eu estudo, quando eu tento estudar a criatividade, eu também faço isso, não é certo? Assim, aliás, todos nós mais ou menos fizemos. Agora, uma coisa que me parece muito importante, apesar de toda a complexidade do assunto, é que quando a gente vai atender uma pessoa e fecha a porta do consultório, hoje em dia se fecha a porta da sala onde a gente está, não? E começa a atender uma pessoa, a gente tem que ter uma concepção própria, pessoal, sobre como a enfermidade é formada, como o aparelho psíquico se forma, como o instinto de vida e de morte interagem um com o outro, porque dentro dessa filosofia que a gente tem é que a gente vai aplicar a técnica para, vamos dizer, ajudar e compreender a outra pessoa, não? Certo? Então, isso que vocês estão falando, embora seja tão complexo, cada um tem que ter a sua teoria, não? Cada pessoa tem que ter a sua teoria para poder atender aos clientes da gente, aos pacientes. E, nesse sentido, esse problema da Covid, eu estava conversando hoje de tarde com a Ceres Faraco,
que é uma veterinária etologista, ó, etologista como Lawrence, Conrad Lawrence, lembra dos patinhos? Ela é também uma etologista. E ela diz uma coisa que me parece muito importante. Nesses momentos que nós estamos vivendo, se sobressai mais. Ela diz que tem uma corrente dentro da etologia que considera que o ser humano funciona igual os animais de cativeiro. Eu acho isso uma coisa muito grave, assim, que essa linha da etologia compara o ser humano a um animal que esteja cativo dentro de um zoológico. Que coisa terrível, não? Que por mais independente que o ser humano possa se sentir, ele, na verdade, ele não é assim, não? E, mano, eu acho que a única coisa que pode nos ajudar a sair dessas prisões, se isso é verdade, na verdade, o que vocês estão fazendo de poder entender como é que se forma o pensamento e como é que a gente pode se escapar das enrascadas, assim, que os traumas produzem na vida da gente, né? Mas queria principalmente cumprimentar vocês, porque acho que realmente é muito estimulante ver vocês com todo esse entusiasmo e todo esse conhecimento. Meus parabéns. Obrigada, Júlio, pela participação. César, o próximo. Bom, primeiro eu queria dizer para o Júlio que eu concordo com ele, com essa história do ser humano se equiparar ao animal em cativeiro, mas eu acho que isso é só para os casados, Júlio. Bom, eu queria colocar duas coisas. Primeiro, falando sério agora, uma é a questão do sadismo e do masoquismo, porque me parece que a questão é que não há prazer ou gozo no sadismo, né? E sim somente no masoquismo, porque mesmo o sádico, para ter prazer na relação sadomasoquista, ele precisa imaginar ou se colocar no lugar do masoquista para sentir um prazer. E pensa, deve estar doendo. Mas do ponto de vista de quem, vamos dizer, de quem bate, né? Talvez teria que se pensar se há prazer nisso, né? Bom, a outra coisa é que eu queria fazer um comentário breve sobre a pulsão de morte, principalmente se vocês acham que há uma relação, ou possível relação, entre a pulsão de morte não ligada e o conceito da Hannah Arendt do mal banal, essa banalização do mal que expressa a indiferença em relação aos outros. E que eu acho que a gente encontra de uma forma muito intensa durante essa pandemia, em que há pessoas que são simplesmente indiferentes ao sofrimento alheio, né? Então, eu queria ouvir você sobre isso também. Obrigado e parabenizar vocês, porque sempre é muito bom escutá-los, desde a nossa formação. Newton, é contigo. Bom, queria primeiro parabenizar, né? Foi excelente escutar vocês dois, que têm além de uma boa complementaridade, uma vitalidade, os conceitos se tornam muito vivos, apesar da profundidade, né? Eu vou tentar ser telegráfico, porque em três questões que me ocorreram. A primeira é que, dentro da complexidade de Freud, o Freud surpreende, porque quase no final da vida dele, ele fala da autodestrutividade como uma consequência, e se refere ao suicídio, como uma consequência de uma falha na pulsão de autoconservação. Então,
que a autodestrutividade não é pela pulsão de destruição em si, mas pela falha do conservativo. Então, ele resgata um conceito que parece meio perdido em alguns momentos, né? Sobre 20, o que me impacta epistemologicamente é que Freud, eu acho que no trabalho de 20 ele já faz essa ruptura. Apesar de usar um pouco algum modelo biológico, é quando o Freud diz que até aqui nos mantivemos, em outras palavras, seriam empíricos. Então, vamos especular. Quando Freud diz que vai especular, ele deixa o empirismo para se tornar um racionalista, para se tornar e criar um conceito que é o mais abstrato possível dentro da teoria analítica, né? Então, eu acho que a forma de pensar de Freud, dentro da sua complexidade, é fantástico como ele muda o pensamento. E uma metodologia que vai do empirismo ao racionalismo quase bastante profundo. E um terceiro ponto, também telegráfico, é o quanto o Freud tinha dentro dele a questão da destrutividade, porque não só a partir do trabalho também do id e o ego, como o superego, que dá um suporte também para os trabalhos ditos sociais, mas como a energia que podemos ligar à cultura é uma energia que para Freud vem da pulsão de morte e cria o paradoxo que sempre o mais evoluído, o mais culto, traz consigo também uma capacidade de destruição. É fantástico como é como se o conteúdo cultural fosse acompanhado de uma energia destrutiva, ou de uma pulsão destrutiva, ou de uma pulsão de morte. Tive que ser telegráfico porque a hora não permite mais. E como já estamos chegando na hora, para finalizar as inscrições, eu passo a palavra para a Patrícia. Sim, como Renata? Eu vou falar, ela passou a palavra para mim. Bom, eu queria cumprimentar as brilhantes colocações dos nossos colegas queridos, que sempre é um prazer escutá-los, Ana Paula e Inácio. E eu pensei assim sobre essa questão que a Ana Paula trouxe do Beno Rosenberg, esse conceito que ele estudou de Freud do masoquismo erógeno primário, né? Que essa erotização da dor, né, é que nos permite, nesse momento, por exemplo, onde nós estamos vivendo uma questão tão intensa, estão sendo postos à prova todos os nossos fundamentos masoquistas primários, erógenos primários, de como que a gente está tendo que investir em toda essa questão de ficar em casa, de se privar, de esperar, de poder aguentar, suportar essa questão de uma forma um pouco erotizada, de uma forma a poder esperar toda essa questão da pandemia. E como isso explica também quantos problemas estão surgindo naquelas pessoas que não tiveram essa fundamentação, como disse a Beatriz também, bem feita, né? De que como isso está aumentando o número de suicídios, o número de agressões, de feminicídios, de agressões dentro das famílias. Bom, isso é uma questão. E a outra questão é sobre o Beno, ele coloca o masoquismo mortífero como aquele masoquismo erógeno primário que foi muito bem sucedido, né? Que foi muito bem
estruturado de uma forma que o prazer está na dor. E é tão investido na dor, o prazer, que a pessoa superinveste a dor de uma forma que acaba sendo mortífero. E é por isso que eu gostaria de colocar essa questão, porque o Inácio trouxe a questão de que, para ele, isso não é assim, é que ele seria mais uma questão de amortecimento, né? Que não sei se tu falasse, Inácio, de... Então, essa questão para tu poder explicar um pouquinho melhor essa diferença com a Ana Paula. E eu queria, então, deixar essas questões para vocês. Certo. Obrigado, pessoal. Estão pedindo no chat o trabalho de vocês, Ana Paula e Inácio, aonde que está publicado. O trabalho sobre o masoquismo, aquele que está publicado na Calibans. Não? Não, bom, então, por favor. Bom, eu vou começar aqui. São muitas questões, obrigada. Esse trabalho do masoquismo, ele foi apresentado no Congresso de Buenos Aires? Não. Cartagena? Não, Cartagena eu falei sobre masoquismo. O Inácio nós falamos em Lima, né? E era um dos trabalhos chaves, então era chamado um key paper, né? E esse key paper, não, ele saiu na internet só. Mas agora a gente fez uma revisão, eu e o Inácio, e esse trabalho, então, do masoquismo vai ser publicado num livro que será lançado pelo CEP de Porto Alegre, a propósito que vai ter também uma tradução direto do alemão do texto do masoquismo. Então, esse trabalho vai agora para livro, porque ele só estava na internet. E se tratando do trabalho do masoquismo. O trabalho que a gente publicou, que o Inácio falou, e vamos falar agora um pouco, que é o trabalho sobre o trauma primordial na dialética do representável e do irrepresentável, é um trabalho que está publicado aqui na revista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, um trabalho cujo número é dedicado ao trauma. E realmente, essa ideia dessa dialética, vou deixar... Se tu quiser, eu falo, Inácio, eu quero responder mais a questão da Patrícia. Eu fiz uma listinha aqui, não sei se eu vou conseguir responder a todos, eu só quero voltar a um aspecto do que a Patrícia falou. Mas, assim, agradeço todas as questões. E, Patrícia, eu não divirjo do Inácio quanto à ideia do masoquismo, né? É que o Beno Rosenberg fez um trabalho criterioso, realmente muito importante, e que tem um livro publicado, que já está traduzido em português, que se chama Masoquismo Mortífero, Masoquismo Guardião da Vida. Trabalhamos mais a ideia de nós não chamamos mortífero, nós chamamos narcotizante, justamente porque ele paralisa, ele narcotiza mesmo, ele degrada o princípio do prazer quando este masoquismo é não erógeno, ou seja, quando ele tem essa destrutividade, ou por fusões que não se completaram, ou porque se desfizeram. Mas esse masoquismo, então, mortífero na concepção do Ben Rosenberg, e nós utilizamos, né, escolhemos, optamos pelo termo narcotizante, o Ben Rosenberg, que tu está falando, Patrícia, é que ele diz que o masoquismo mortífero é um masoquismo que deu certo demais, né? Mas ele diz que é um excesso, mas a grande questão do que determina, desculpe, se é um masoquismo mortífero ou se é um masoquismo guardião da vida, está implicada a questão do objeto. Porque, na verdade, ele cita como exemplo o masoquismo mortífero, essa pessoa que vive num circuito pulsional fechado. Imaginem, por exemplo, para tentar ser mais clara, uma drogadição, estou falando de drogas pesadas aqui, onde a pessoa vive num aumento de tensão, né, de tensão pela droga, usa a droga pesada, alívio de tensão. Esse é um circuito
de intensidades anterior ao estabelecimento até do princípio do prazer, é um prazer tão precário, mas não é nem essa a questão que está em jogo. Esta pessoa vive num circuito pulsional fechado. O drogado violento, imagine uma situação de um drogado violento, ele não tem mais relação de objeto, portanto, ele vive num enclausuramento narcísico. E este masoquismo dele, que é uma erotização da dor pela dor, na verdade, não é um masoquismo erógeno. Então, o masoquismo mortífero, o narcotizante, uma das questões para nós definirmos este aspecto seria a qualidade da relação de objeto. Esta é uma questão primordial, fundamental, quando a gente fala de masoquismo. Tanto é que o Freud vai dar a entender isso no texto de 14, e ele fala, inclusive, em aspectos subjetivos, né, que não ficam tão claros, e que a gente considera os aspectos subjetivos, né, que não fica especificado no texto, mas é justamente da qualidade da relação objetal. Se a gente for pegar lá no início, por exemplo, usando o modelo mãe-bebê, como é que é a comunicação dessa mãe? Como é que é o ritmo que essa mãe, por exemplo, investe nesse bebê, enfim, as qualidades do psiquismo materno, por exemplo, aí estariam em jogo. Então, era só para reforçar, eu acho uma ideia muito rica, essa de um masoquismo erógeno e um não erógeno. Inclusive, isso vai ser determinante, como o Inácio tão bem já colocou, para nós fazermos a distinção, não só em termos sócios, mas a distinção entre masoquismo feminino e masoquismo moral. Tá. Isso era para a Patrícia, assim, e obrigada por essa questão, Patrícia, porque isso é muito importante mesmo quando a gente está falando de masoquismo, e resgata justamente o que o Inácio colocou tão bem, né, dentro da explanação dele, que é esta mudança da atividade para a passividade. Então, essa passividade é muito importante, né? Obrigada, Ana Paula. Antes disso, tinha falado o César, perguntando se a pulsão de morte é como a banalidade do mal, e eu emendaria, acho que isso daria pano para manga, né? Até porque a Hannah Arendt usa uma expressão de que pensar é viver, né? Então, ela associa a vida a pensamento, e justamente o que abre a possibilidade de pensamento em termos psíquicos, que vai desembocar no pensamento, é o masoquismo erógeno primário. A Marília Eisenstein, que é uma estudiosa do tema do masoquismo, adora citar Hannah Arendt, justamente falando da questão do pensamento, que foi, em termos teóricos, Bion foi quem desenvolveu toda uma teoria do pensamento, que é, digamos, a nossa maior arma, né, para lidar com as situações da vida. Então, é quando falha as nossas capacidades de pensar e que a ação toma conta, né? Então, realmente, o que a gente tem para se defender, o que o humano tem para sair da ideia de cativeiro, e aí eu já estou indo para o Júlio, né? Porque eu entendi que o cativeiro aqui seria a renúncia pulsional que todos fomos obrigados a fazer para viver em sociedade, né? Isso realmente é uma questão importante do Freud. Se nós não, né, se fôssemos livres, não haveria renúncia pulsional, mas a civilização e a nossa sobrevivência exigiu isso. Se é nesse sentido o cativeiro, existe algo de todos nós que vivemos em cativeiro. Mas poderíamos pensar também pelo viés do objeto, né? Que todo ser humano é cativo de um objeto também, ou que a gente não pode prescindir de objetos para sobreviver, dada a nossa condição de desamparados quando nascemos. Mas o que eu acho que o que nos tiraria um homem, o ser humano do cativeiro, é justamente a capacidade de pensar e fantasiar. Mesmo uma pessoa encarcerada, né, onde toda a liberdade dela é privada, se ela puder fantasiar e pensar, ela não é prisioneira. Então, a questão de uma prisão não é só a questão de estar atrás das grades. Inácio, eu sei que tu quer falar, e eu acho que eu já falei muito. Sim, eu já entendi. Então, tu fala do trauma estruturante e desestruturante para responder ao Francis Kelly, e eu acho que é isso. Pode ser? Bom, fala o que tu quiser, né, Inácio? Pode. Eu fico Não, por pode aqui. falar.
Não, eu fico por aqui. Obrigado. Nós temos pouco tempo, vai lá. Tem que lançar a revista. Tem que lançar a revista. Não, acho que tem várias coisas que a Ana Paula falou aí para a Patrícia, acho que está bem, acho que não vou retomar essas questões todas, né? E talvez então vou ficar um pouquinho na questão do Francischelli. E Francischelli, eu acho que sim, eu acho que a grande questão, né? Fiquei pensando, né, quando Freud, lá no Homem dos Lobos, né, vai pensando nas quatro grandes correntes psíquicas que vão se estabelecer, etc., ali, mais do que nunca, acho que ele deixa explícito que a grande questão traumática é a realidade da castração, nas suas mais variadas matizes, etc. A Ana Paula falou de 26, né, Inibição, Sintoma e Angústia, que é o grande texto onde a gente pode ampliar a questão do complexo da castração, evidentemente, mais além das diferenças anatômicas entre o sexo. Quando Freud fala separação do corpo da mãe, desmame, perda das fezes e, por fim, as diferenças anatômicas, são recursos que o Freud tem para poder falar, sim, da castração, como ele diz também lá, que a angústia de castração é análoga ao medo da morte. Quando ele diz que a angústia de castração é análoga ao medo da morte, está posto que a grande questão do humano tem a ver com o complexo de castração, tem a ver com a finitude, tem a ver com o texto que tu sabe que eu gosto muito, o texto da transitoriedade. Se nós quiséssemos falar de algo na nossa contemporaneidade, o texto de 16 sobre a transitoriedade, ele é fundamental. Então, eu acho que o complexo de castração é o grande elemento, né? O Freud vai dizer que, de alguma forma, ele é o grande organizador da vida psíquica. É a partir do encontro e desencontro com ele que nós vamos organizando, desde o recalque ou as outras cisões também estruturais ou não do psiquismo. A Ana Paula citou rapidamente a questão de um trauma estruturante e não estruturante nesses dois jogos. Esses trabalhos que a gente fez, acho que lá em 1910, 1911, nós estamos velhos, nem me lembro quando, mas entre 10 e 11, ele vai desaguar nesse trabalho do masoquismo, que é de 18, né? Então, de alguma forma, o que a gente trabalhou no primeiro tempo, no jogo entre o que estrutura e o que desestrutura, o que mantém uma impossibilidade de transformação, como é que isso vai se desaguar, vai desaguar no que é da ordem do representável, do que vai na ordem do desejo e o que vai na ordem do não desejo. Nesse sentido, acho que quando a Ana Paula retoma a ideia desse masoquismo narcotizante ou mortífero, etc., ela retoma que nós estamos falando de um outro lugar, outro lugar que transcende a lógica do inconsciente recalcado, é evidente. É desse outro lugar que não é da lógica do desejo. A Ana Paula falou das questões do autoerotismo, do eu realidade originária. Então tem todo um outro universo que nós somos convocados a pensar. Queria só dizer rapidamente, Júlio, eu acho que sim, eu acho que a Ana Paula falou do cativeiro, e quando a Ana Paula cita trabalhar e fantasiar, ela está sendo freudiana ao extremo, essas são expressões freudianas. O Freud, em 10, diz que não consegue imaginar a vida sem trabalhar e fantasiar. O que é esse jogo? O que tem a ver hoje? Nós podemos sair do cativeiro, quer ser dos confinamentos, etc., proporcional à capacidade de trabalhar e de fantasiar. Né? O que isso é possível, o que é viável e o que não é viável. César, acho que a questão do desligado, da pulsão de morte, a questão da banalidade do mal, ou o que o Freud fala lá no mal-estar na cultura, né? A inegável existência do mal, eu acho que algumas coisas têm a ver com o que é da ordem desse disruptivo, dessa impossibilidade de trânsito psíquico que faz com que passe diretamente para o ato, né? Ou o que tem a ver, porque nós falamos rapidamente, né? Mas está bem, né? Com a grande complexidade, eu acho que o Milton fala rapidamente sobre a questão do supereu, e ele fala a questão do supereu, se a gente falar do supereu, a gente teria que se depositar na questão do masoquismo moral. Como é que esse masoquismo que está alojado no supereu, como é que ele vai tratar o eu, como é que vai tratar, de alguma forma, em relação à cultura. E, Milton, isso que tu dizes também, que a pulsão de autoconservação, né, e a autodestrutividade, eu entendo que o Freud, quando diz isso, ele diz que a pulsão de autoconservação, ao não ser libidinizada, ou o vínculo entre a libido, que cumpre a função, está no mesmo guarda-chuva, né? Pulsão de vida, pulsão de autoconservação e as pulsões sexuais. A libido tem a função de libidinizar as pulsões de autoconservação. Quando a libido falha nesse processo, não faz esse processo de libidinização, eu diria que a pulsão de autoconservação ela é sequestrada pela pulsão de morte e isso vai culminar na autodestrutividade. Eu acho que não tem como pensar a autodestrutividade em Freud sem conceder o que seria a máxima dele, que a pulsão de destruição está sobre os auspícios
do princípio de nirvana ou do princípio de inércia. Bom, mas é isso, eu acho que a gente poderia falar várias coisas, mas só foram alguns sinalamentos para a gente poder continuar especulando metapsicologicamente vida fora. Meu povo, um bom fim de semana para todos. Muito obrigado. Bom fim de semana. Bom, estamos finalizando a nossa reunião. Eu disse inicialmente que tínhamos 2 gigantes aqui conosco e acho que quem esteve presente nessa reunião conferiu, né, o brilhantismo dos nossos colegas. Foi um prazer. Muitos estão perguntando sobre a atividade, sobre se essa reunião foi gravada. Ela foi gravada, ela será disponibilizada depois no YouTube, né, do canal da Brasileira, logo daqui, dentro de alguns dias, então poderão todos escutar novamente e seguir trabalhando essas ideias que foram trazidas pelos colegas. Então, nosso muito obrigado aos dois, Ana Paula e ao Inácio. Nós temos ainda o lançamento da revista Psicanálise, e agora eu chamo a Rosa Skeff, que é nossa diretora de publicações. Por favor, Rosa. Boa noite. É um prazer muito grande para mim anunciar o lançamento da nossa revista Psicanálise, justamente num evento como hoje, né? Tão rico, tão complexo, tão profundo e, ao mesmo tempo, tão esclarecedor, né? Que, como disse o Júlio, só nos leva a buscar mais leitura e mais estudo, né? Então, um casamento perfeito, o lançamento de uma revista no evento da Ana Paula e do Inácio, como foi hoje. Essa revista, que é Desejo, Dor e Pensamento, vou botar aqui desse lado. Essa revista foi publicada no fim do ano passado e ela deveria ser lançada no início deste ano. Mas, em função da pandemia, tudo foi adiado, o lançamento também foi adiado, né? E ela, além de ter vários artigos da nossa jornada do ano passado, 2019, e outros artigos de colegas que também contribuíram, ela é a comemoração dos 20 anos da revista. Esse número 21, né, fecha os 20 anos de revista que iniciou com a Ana Rosa, há 20 anos atrás. Bom, esta revista está na Brasileira, mas a nossa sede atualmente está fechada. Se houver interesse de alguém de compra urgente, tanto deste número como de números anteriores, é só ligar para a secretaria e combinar a retirada, tá bem? E, assim, ó, essa revista, né, foi organizada na gestão passada com a diretoria da Patrícia Goldfeld, que foi quem organizou, né, e publicou no fim do ano. Como nós mudamos de diretoria, eu estou lançando, mas eu acho que a Patrícia vai também querer dizer algumas palavras, né? Então, era isso. Obrigada e boa leitura para todos. Bom, pessoal, eu espero que vocês gostem dessa revista. Essa revista, ela foi um prazer ter elaborado essa edição da revista, porque ela procurou, inclusive ela saiu mais tarde do que deveria ter saído, ela era para ter sido lançada, como a Rosa disse, no final do ano, mas como a gente já estava aguardando os artigos assim, de vários autores que participaram da nossa jornada Caminhos da Dor, então essa revista acabou se atrasando na elaboração. Ela é composta de vários artigos sobre a dor e sobre psicossomática, e também tem alguns artigos de outras contribuições. Vocês acho que vão gostar da revista, se vocês tiverem a oportunidade de ler. Assim, todas essas questões de pulsão de morte, da questão do masoquismo que está envolvido,
com a questão da psicossomática, das questões psicossomáticas, do masoquismo erógeno primário, tem artigos que contemplam essas questões teóricas e muitas outras coisas a respeito de psicossomática e de dor. Então, como a Rosa disse, vocês podem ligar para a sociedade e passar lá e pegar ou pedir para entregarem, poder adquirir a revista. É isso. Boa noite. Obrigado. A Ana Paula está perguntando aqui se já está aqui conosco, já está aqui na casa. Sim, já está. Então tá. E eu já saímos com ela, então. Sim, sim. Bem, gente, foi uma satisfação o nosso encontro de hoje. Mais uma vez agradecer a todos vocês, um agradecimento especial à Ana Paula e ao Inácio, e até o próximo encontro, a nossa próxima atividade. Tá, um abraço. Vamos então ter uma palma para todos? Inácio. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, gente. Uma boa noite.